Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao segundo capítulo do nosso podcast aqui do Parlatório Livre, o nosso ParlaCast. E hoje, numa semana espinhosa, em que não sabemos o que a gente pode ou não pode falar, mas tomaremos cuidado, mas não deixaremos de levar informação para que todos possam tomar a melhor decisão para com o nosso país. Bom, e hoje, fazendo a sua estreia aqui no ParlaCast, o nosso amigo, o nosso colega de Parlatório Livre, André Beluco. Boa noite, André. Boa noite, meus caros. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Vinícius Porfírio. Wellington Santos, agradeço. Mas você já entregou o nosso especialíssima entregou o nosso presença. convidado já? Com certeza, aqui é cheio de dar spoiler. E assim a gente já A começa. estreia é oficial, mas esse é o time caseiro, né? Sim, sim, sim. É o time da casa. Então, E é um bate-papo. A ideia de hoje é que tenhamos um bate-papo descontraído, mesmo com tantos problemas que a gente tem acompanhado durante essas eleições. Mas vamos em frente. E o nosso outro amigo e colega de Parlatório Livre e podcast, amicíssimo. Vinícius Porfírio. Boa noite a todos, muito boa noite. Boa noite, Alfredo. Boa noite, Wellington, já que foi entregue. Boa noite, André. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. E vamos seguindo. Seguindo em frente. Bom, agora apresentar o nosso convidado do dia, Doutor Wellington Santos. Boa noite. Boa noite a todos e a todas, não zoeira. E a Todes. Já vai ter que cortar uma parte. Não. Boa noite, doutor Wellington Santos. Boa noite, Alfredo, boa noite. É um prazer estar aqui, importante, acho que a gente tem que se posicionar, tem que falar e estamos aí. E hoje, né, para que vocês tenham ciência, nós estamos aí na cara aí da eleição mais importante para o destino do Brasil, né? Existe um chamado cívico para que todos compareçam às urnas e lembrem-se, né, que também a omissão é uma escolha, mas tem consequências, né, onde quem vai escolher por você serão os outros. Então é muito importante que todos possam exercer o voto, né, e que não se abstenha, né? O Brasil precisa de você, né? E em cima de temas já também bem espinhosos em relação a fake news, em relação à parte institucional do nosso judiciário, e a gente vai tentar aqui com cuidado, mas levar a informação para vocês. Então, o nosso convidado tem bastante experiência aí e já passou por poucas e boas. Já tá cascudo. Que susto! É uma intervenção. E já passou por poucas e boas e vai trazer um pouco da experiência dele em relação a esses inquéritos de fake news, até nos oriente o que a gente pode ou não perguntar, porque estamos nesse nível de liberdade liberdade de expressão. É a liberdade de expressão. Absoluta. Wellington, você passou na pele essa questão de uma perseguição através... Eu não sei nem como... Essa perseguição ela é tentacular. Tá, então, obrigado por... ela não vem unicamente do Supremo, até porque nós temos... há conexões, né? Há pessoas interessadas na sua caveira, há pessoas interessadas no seu mal. Então, especificamente, como advogado que atuou no inquérito 4781, foi a defesa de um dos investigados. Né? Ok, só perguntar, para a gente não falar para convertidos, né? Uhum. Eu não sou advogado, mas estou hoje com 3 advogados aqui na mesa. O que é o 4781? 4781. 4781 é um inquérito das fake news que foi aberto em 2018 para 2019. Na verdade, já tinha esse movimento, né? Por uma portaria um tanto problemática, né? Que não definia um objeto. Aberto por uma
assim, determinando quem seria o relator, quem ia tocar, quem ia presidir esse inquérito, né? E ele tenta apurar o que seria, o que seria um grupo organizado para produzir fake news e atentar contra a democracia e ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Em tese, o objeto seria esse. Ok. E esse inquérito teve uma arguição que foi julgada numa DPF, onde foi mantida a validade do inquérito. E, a partir disso, várias diligências foram adotadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal contra indivíduos, pessoas comuns, sem Importante, isso. Importante dizer, né? Pessoas comuns. Pessoas comuns. Nós não estamos falando de políticos que estão lá no topo da pirâmide, não estamos falando aí de mega empresários aqui. Aqui Não. nós estamos falando de pessoas comuns, não que esses também não tenham entrado. Né? Mas aqui estamos falando de pessoas comuns. Sim. Pessoas comuns civis e, pelo que a gente apurou no âmbito da defesa, né? Isso gerou também um interesse da oposição ou de pessoas descontentes com um certo grupo conservador mais ideológico, né? Abre aspas assim, que começaram a municiar para abrir uma CPI, que foi a CPMI das fake news. Então, aí você já tem dois movimentos. Você tem o STF de um lado e você tem os parlamentares do outro. Né? Tanto é que, até colocando aqui, não tem nenhum problema, no âmbito dessa CPMI das fake news, um deputado, isso, domínio público, o deputado Alexandre Frota, né? Ali naquela coisa de municiar o Supremo, enfim, municiar essa CPMI, pediu a quebra do sigilo de comunicação dos assessores de um determinado deputado, qual eu me incluo, requerendo que o Facebook fornecesse conversas privadas dessas pessoas. Nós, em atenção a esse requerimento do Alexandre Frota, ingressamos com um mandado de segurança, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E tal era o absurdo do requerimento que o Barroso deferiu a liminar. Para vocês verem, estava mal feito, ele não determinava também a extensão, então ele queria tudo no requerimento. Então, o nível de avanço, né, ou de tentativa de avanço nesse caso, ele era tão problemático que mesmo o ministro do STF falou, olha, isso aqui eu não consigo abarcar como procedente, como viável. Então, esse é um caso. Tem vários outros também requerimentos. Então, você já percebe um movimento tentacular desse inquérito. E a partir disso houve movimentos estranhos, houve atuações até em âmbito estadual por parte do Ministério Público, onde ele também avançou sobre algumas pessoas. Nós temos aí, jogar na internet, você vai ver, o Ministério Público está apurando aí condutas tidas por ele como irregulares de alguns deputados bolsonaristas ou conservadores. E se você puxar pelo histórico, o caso é o MP do Patrimônio Público, onde um certo ministro do STF atuou com um pouco de desenvoltura em tempos passados. Então você percebe essa articulação, que não é só no âmbito federal, ela vai se desdobrando, né? E outros deputados de outros estados também devem ter aí algumas coisas. Mas quem determina o que são condutas irregulares? Eu só queria pontuar uma coisa com o Wellington, de ordem técnica, mas só para que o público entendesse. Ô Wellington, explica pra gente como funciona a parte de um inquérito policial, quantas vezes ele pode ser prorrogado e quantas vezes esse inquérito em específico foi prorrogado. Só pra gente entender a dimensão do poder que eles estão exercendo dentro de uma medida jurisdicional que na prática não é tão poderosa. Explica pra gente. Assim, o inquérito, como ele tem um prazo impróprio, então há uma certa flexibilidade de prorrogar as medidas, né, e diligências necessárias até o término da apuração. Como é um inquérito que foi aberto sem uma determinação do que se apurar objetivamente e sem uma determinação prazal, cada vez que alguém pede, olha, tranca esse inquérito, porque até agora vocês não acharam nada. Não, mas há diligências que ainda devem ser adotadas, cumpridas. Dentro de uma normalidade, né, um inquérito, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, varia muito
do nível do que você está investigando, organizações criminosas, tudo. Mas 3 a 5 anos, né? Mas aqui nós temos realmente questões que são mais problemáticas, temos quebra de sigilo, tem áudio, quando você está apurando uma organização criminosa, essa flexibilidade é aberta. No entanto, tem jurisprudência do STJ que já admite, olha, 3 anos, 2 indivíduos, pô, vocês não terminaram ainda essa investigação. O STJ ele vai de acordo com a ocasião, de acordo com o caso concreto, ele admite 3 anos, 5 anos, mas a partir disso ele já começa, mas com inquéritos regulares. Uma das coisas que eu gostei até, vou ser bem franco, de ter atuado nesse inquérito foi esse teste, o teste da anormalidade jurídica, o teste da anarquia judicial que tem sido promovida, porque você não tem regra, você não tem atos que são oficiais, você não tem um prazo. Tem um objeto definido, né? Não tem um objeto definido. Isso não mancha o judiciário brasileiro? Olha, tenho para mim que há pessoas descontentes, mas até em período eleitoral, acho que o CNJ baixou uma portaria, uma instrução normativa, dizendo que os juízes não poderiam se manifestar politicamente nessas... do próprio posicionamento político. Exatamente. Então, creio que há pessoas descontentes, há pessoas que acabam se manifestando, como foi o caso daquele desembargador do Distrito Federal, que pediu, falou, olha, eu tô saindo de cena porque eu não vou obedecer isso aqui, eu vou obedecer a Constituição e tô saindo fora. Então, tem pessoas que não suportam, né, e acabam realmente saindo. Mina a imagem do Poder Judiciário, sim, eu acho que principalmente perante a população, você cria um cenário de insegurança das pessoas e você tira a credibilidade do sistema. As pessoas olham para isso e falam, cara, mas outra uma coisa que eu costumo bater muito, eu falo entre os meus amigos, né? Duvide, até como um conservador, nós temos aí uma política de ceticismo em relação às instituições. E eu digo, olha, duvide muito quando você, principalmente diante de atos que são políticos, né? O que acontece muito na prática abre-se um inquérito, né, abre-se um inquérito para apurar alguma coisa de algum desafeto político. Há esses tentáculos na administração, é impossível dizer que não. Você deixa esse inquérito lá aberto. De repente, se essa pessoa começar a incomodar muito, você já tem um inquérito aberto, eu vou determinar uma busca e apreensão nesse objeto que eu abri aqui. Foi um caso da Cris Brasil, quando ela foi presa, acho que foi a última prisão dela lá no Rio de Janeiro. Tá, explica pra quem ainda não conhece quem é a Cris Brasil. É a filha do Roberto Jefferson. Ok. Né? Ok. Ela tentou ser ministra numa ocasião, a Carmen Lúcia barrou a nomeação dela. Okay. Né? É uma pessoa que tem, né, foi da política, foi deputada federal. Né? Quando ela estava tentando pleitear uma prefeitura do Rio de Janeiro, nas eleições de 2020, determinaram lá uma prisão preventiva. E o inquérito estava aberto há 8 anos. Então, existem esses movimentos estranhos que depõem contra a rigidez do sistema e, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, eu acredito que há pessoas que ficam incomodadas, principalmente aquelas bem formadas, que viram uma atuação do Supremo dentro da normalidade, que viram um rigor técnico, viram um rigor científico, jurídico ali acontecendo, preservando a democracia, preservando a estabilidade democrática. E essas pessoas que viram isso hoje, elas estão, sim, incomodadas, né? Então, porque é um grau de anormalia sem precedentes. O fato de você utilizar a mídia mainstream, como nós conhecemos, enquanto fonte do direito, é uma coisa problemática também, né? Porque a partir do momento em que você utiliza uma headliner de um jornal, ou que você se utiliza de uma coluna de um determinado articulista e etc., e você usa aquilo como prova que seja a abertura de um inquérito, ou mesmo numa CPMI, e numa CPI, você tem basicamente um estado de exceção, onde o parlamentar ele pode quebrar tudo quanto é tipo de sigilo. Então, assim, isso é muito problemático, a meu ver, né? Você utilizar a mídia como fonte do direito. Aí nós chegamos a uma outra questão para ver como que é tentacular. Porque agora você tem uns aliados na instituição responsável por apurar e por acusar, Ministério Público. Você tem próprios membros do Poder Judiciário com poderes de instrução, com poderes que é uma coisa bem anômala. E nós temos ainda uma mídia, né, que também tem lá seus desafetos. Eu sempre
tento colocar o aspecto pessoal na questão, pra gente nunca esquecer uma coisa. São pessoas. Existe a abstração STF, existe a abstração parlamentares, mas no fundo são pessoas. Existe a abstração imprensa, mas são pessoas com interesses, com vontades, desejos, fraquezas, raiva, né, sentimentos, ressentimentos, né, pessoas que podem estar ali à ordem de alguém, né, ou de algum grupo, né, que a gente chama do sistema ou Deep State. Deep State. Aí a gente vai para realmente aí deep mesmo, profundo, né? O tema vai longe, né? E essa questão, acho que até o Porfírio também vai levantar algumas aqui. Como trabalhar a restauração da ordem? Alguém consegue me dar um norte? Porque dizem que o povo é o supremo poder de uma nação. Mas o que menos, na minha percepção, eu vejo, é o povo como o supremo poder desta nação. Até uma coisa que eu ia perguntar, né, pro Wellington, e ele até tinha falado acerca disso, se existe uma parte boa nisso, né, é a parte que tá todo mundo caindo em evidência. Porque se você colocar 10 anos atrás, ninguém sabia nome de ministro de Supremo, né, não sabia nomes de parlamentares. Querendo ou não, está induzindo a população a, né, participar um pouco mais da política. Né? Tem uma coisa que é boa, e esse pode ser o processo, o caminho, né, para que contenha, né, essas instituições que estão agindo aí de forma como foi falado aí, políticos com seus interesses, mídia com os próprios interesses. Assim, eu vejo dessa forma. Queria até que o Wellington abrangisse nesse sentido, né, na sua própria experiência, com as pessoas comuns. Quem tem chegado em você, perguntado, indagado, porque querendo ou não você está participando desse meio, e querendo ou não, as pessoas comuns têm curiosidade, vem crescendo, né? Essa curiosidade acerca, né, da política e desses desmandos aí que muitas das vezes acontece por parte do judiciário. Eu acho que se tem um ponto, tem pontos positivos. Acho que até as últimas, né, nessas eleições no primeiro turno, nós tivemos um número considerável de deputados em assembleias legislativas, candidatos, né? Nós não tínhamos. Aqui em São Paulo, por exemplo, e aí tô dentro desse jogo, né, desse game. Essa legislatura em especial chamou a atenção para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. As pessoas não tinham sequer noção. Até hoje, se eu pego um Uber e paro lá, o Uber fala, mas o que é aqui? E lá é o cara que está trabalhando taxas, está trabalhando impostos estaduais, é o cara que está ali pegando, né, na gasolina dele, no ICMS dele, está pegando IPVA dele, o ITCMD, e ele não sabe. E é um prédio enorme, faraônico ali, né, perto do Ibirapuera. Então, acho que abriu um pouco os olhos da coletividade, sim, principalmente para a questão como funciona essa estrutura. Acho que esse ponto é importante para a nossa democracia, nós não tínhamos isso, nós não tínhamos esse interesse. Também a questão jurídica. Nós tivemos, e aí tem uma finalidade até pedagógica isso, e aí eu vou pegar um pouco no pé dos bolsonaristas, dos direitistas, conservadores em geral, que é o seguinte, é o que eu costumo dizer também para as pessoas que são um pouco mais, né, ácidas nessa questão de defesa dos direitos humanos. Tias do Zap. Tias do Zap. Fala, olha, o fundo pedagógico disso é o seguinte, nada mais didático e pedagógico do que uma busca e apreensão ilegal na sua casa para você entender a necessidade da gente proteger. Às 6 da manhã. Às 6 da manhã. Até de comediante, né? Teve um comediante, Rei Bianchi. o Rei Bianchi, também, que eu vi os vídeos, né, que ele postou. Puxa vida, constrangedor a situação. Sim. Né? E assim, não estamos falando de criminosos. Exatamente. Não, é só uma nota de rodapé. Ainda assim, né, pegando o gancho do Wellington, uma coisa que é muito pedagógica também é que o que se faz dentro de um inquérito já serve como uma espécie de punição. Imagina só, você é um cidadão minimamente idôneo, que trabalha, que paga seus impostos, que tem a sua família, de repente chega alguém na sua casa e toma o seu tablet, o seu celular, seu notebook e faz assim com
esses aparelhos de todo mundo da sua casa. É uma punição ou não é? Com certeza. Pelo contrário, nós continuamos avançando. E nessa questão psicológica, nessa questão moral, você que acompanhou, como que as pessoas se sentiam? Eu, assim, como advogado, eu tento não me envolver, né? Até porque para manter ali uma capacidade psicológica mínima de ter um foco, Um domínio uma atenção, emocional. um domínio, né? Tentar pensar, não é comigo, mas em termos de valores pessoais, é. Então, querendo ou não, é meio difícil fazer essa dissociação. Mas, participando ali ativamente disso, principalmente nas pessoas que eu atendi, e até em pessoas que vieram me consultar, falaram, olha, tô aqui e tal, tem um amigo aqui, ele tá assim, assim, assado, ele tá apreensivo. As pessoas ficaram, assim, temendo, realmente, olha, sofri uma busca e apreensão, nunca tive que entrar numa delegacia, né? Nunca, assim, 7 homens armados para buscar tablets de alguém que fez memes. E quando a gente vai buscar alguns apensos que foram publicados, eu posso assegurar para vocês que o conteúdo é isso mesmo. Teve um colega que me falou, cara, mas o conteúdo é aquilo, é print de Facebook, de pessoas fazendo piadas com ministros, chamando disso e daquilo. Eu falei, Não, mas eu achei que tinha algo que a pessoa acredita. Acho que essa é uma outra coisa positiva, e do meu ponto de vista filosófico, isso é positivo. As pessoas estão começando a duvidar do sistema, o que é bom. O que é bom porque a pessoa toma ciência dos seus direitos. Ela toma ciência de que, olha, essa história de que se eu falar eu vou ser ajudado é mentira. Vão usar isso como confissão e vão me ferrar na frente. Então deixa eu me resguardar o direito, deixa eu consultar um advogado para ver o que é melhor. Então, desse ponto, as pessoas começarem a duvidar do sistema, do ponto de vista de noção dos direitos, de cognição coletiva, eu acho muito importante. E aí, entrando no aspecto psicológico, eu comecei a acordar às 5 horas da manhã. Por quê? Porque se algum dos meus clientes ou alguém precisar de uma ajuda, ia me ligar, eu ia tentar contato. Né? Tanto é que teve uma busca e apreensão onde uma das pessoas que eu estava atendendo, que foi uma segunda leva, ela não foi que eu liguei. Falei, tá acordado? Tô. E aí depois eu falei, nossa, tá acordado? Tô, porque depois daquilo eu só acordo esse horário. Porque se vier, pelo menos eu vou estar de cara lavada, vou estar precavido. Quando a gente pega, e é preciso falar isso aqui, você falou da questão da humilhação, de todo o constrangimento. Quando a gente pega o vídeo do Robert Jefferson falando, né? Abriram a gaveta de calcinhas da minha esposa. Uma vez ele falou para mim, Wellington, nem eu mexo lá. Eu tive contato com ele após essa busca e apreensão, né? Quando Douglas foi pro PTB e etc. A gente sentou e conversou e ele falou, Wellington, nem eu mexo lá. Eu nunca toquei na gaveta de calcinhas da minha esposa. E me chegam uns caras que eu nunca vi na vida, e pega e tira, e faz aquele teatro que é, né? E tira e vai procurando, e pisa, joga. Eu me senti... Então, mexe, né? Mexe com o cara, né? Então, afeta, as pessoas ficaram apreensivas. Teve gente que teve crise de ansiedade, sim, mesmo não tendo sofrido, mas ficou ansioso porque sabia que estava mapeado, né? E nesse aspecto, se todo o inquérito não é público, os requerimentos da CPMI e das fake news, eles são públicos. E as pessoas sabiam que elas estavam mapeadas lá, que eu estava mapeado lá, que o pessoal do gabinete estava mapeado lá. Então as pessoas falam, peraí, então eu devo ser o próximo alvo. Né? Então, e o inquérito ele movimenta muito. Então, por exemplo, eu sou advogado nesse inquérito, eu coloquei lá o push, mesmo ele sendo um inquérito físico, toda vez que há uma petição nova, vem pro meu e-mail, olha, petição nova no inquérito 471. Então eu sei que vai acontecer alguma coisa. Ou entrou alguma petição ali. Né? E eu ficava falando, olha, fulano de tal, pro meu entorno, falou, ó, movimento lá, espera aí, cuidado aí, e etc. Então realmente afetou as pessoas de fora, que não conhecem, que estão por fora, começaram a ter dúvidas contra a idoneidade da pessoa. Então é aquilo, poxa, a Polícia Federal na casa do cara, e, pô, a Polícia Federal é coisa séria, vai atrás de bandido, será que eu não conheço meu vizinho? O que será que meu vizinho tá fazendo? Porque as pessoas têm essa fé no sistema. As pessoas não partem da dúvida, elas partem de que há algo errado. E como se repara isso? Não se repara. Cara, tem um livro legal do Mário Rosa chamado Era do Escândalo, onde ele relata, é um consultor de imagem, ele também foi enfiado em um inquérito que acabou com meio que
minou bastante a carreira dele. Então ele era um cara, ele era um gestor de crises, né? Consultor de crises. Nesse livro Era do Escândalo, ele relata vários casos, né, que não foram, assim, que realmente não há uma forma de buscar a devida reparação. Nós não temos aqui o direito ao esquecimento, né? O próprio Supremo, se não me engano, jogou essa questão. Não temos aqui um direito ao esquecimento. E a reparação, se a gente for buscar uma comparativo, né? O que o Lula está pretendendo buscar, né? Que ele diz que vai buscar? Vai buscar uma reparação pelo Estado brasileiro por conta da injustiça da qual ele foi vítima. A reparação é nesse nível, tá? Então pretende-se buscar em órgãos internacionais, onde o país é multado, essa multa é revertida para a vítima, para a pessoa uma indenização. Mas uma reparação da imagem, o apagar da história, todo o sofrimento que é causado no momento, isso não se repara, é irreparável. E não existe instrumentos também, isso é uma questão que o legislador tem que pensar, de como fazer com que a imprensa faça essa reparação, porque uma coisa, o Alfredo foi aqui vítima de fake news. O Alfredo vai lá, pede um direito de resposta, comprova juridicamente que foi vítima de fake news, recebe uma indenização de 15 mil reais, a imprensa vai lá dar uma notinha desse tamanho, de 3 linhas. Ah, o Alfredo ganhou uma errata, e fica por isso mesmo. Peraí, mas como que é feito isso, né? A reputação já está toda destruída. A reputação já não se recupera. Não se recupera os negócios que você perdeu. Que acontece. Nós estamos aí num momento de cultura do cancelamento, né, que se fala muito. Você não recupera. Então, poxa, o Alfredo levou lá um advogado lá. Que é isso, Alfredo? Que não sei o que lá. Cancela o Alfredo. Esse negócio que o Alfredo vai perder. Esse negócio que eu vou perder por conta de grupos organizados para minar a reputação e a imagem das pessoas. Então, e o sistema jurídico brasileiro não tem ainda uma ferramenta jurídica, um instrumento para você fazer um trabalho de larga escala, porque, tudo bem, um jornal eu consigo, 2 tudo bem, mas 3, 4, 5, que tipo de processo eu vou ter que ajuizar contra isso? Como que eu vou ajuizar uma demanda coletiva se eu não sou uma associação, eu não tenho legitimidade? Quase uma ação civil pública, né? É quase uma ação civil pública. Esse é um outro tema que também seria interessante a gente abordar aqui. Como ela tem sido usada, né? Para quem não conhece, quiser falar ação civil pública. Não, eu não tenho gabarito para descrever a contento. Eu receio. Mas eu falei de ação civil pública. Mas de forma popular, para que todos consigam entender. A ação civil, eu falei de ação civil pública porque vai ao encontro do que o Wellington mencionou. Você consegue colocar num polo passivo várias pessoas, entendeu? Não é como se eu fosse processar cada um. Então, eu processei, vamos imaginar uma situação onde a mídia sai me caluniando em massa, que é uma coisa que acontece com frequência, né? Essa retroalimentação da mídia. Então, eu posso, enquanto pessoa física, de repente, eu processo um, processo outro. No caso de uma ação civil pública, é claro que um particular ele não figura como polo ativo, mas eu consigo trazer todo mundo para o mesmo bolo ali e discutir. Já que é uma conduta correlata, se eu tiver errado, menciona que eu falei. O meu negócio é elisão fiscal, mas, mas eu puxando aqui. Eu tô percebendo aqui a extrema complexidade Exatamente. destas abordagens. Sim. O ponto de falar da ação civil pública é um gancho que acho que foi legal levantar, porque é o seguinte, ela tem uma disposição de você ter ali, tá no Código de Defesa do Consumidor, o tratamento dela. Então, ela tem uma lei específica que regula lá quem são os legitimados. Então, você tem associações, você tem o Ministério Público, Defensoria e etc. Para tutela de direitos individuais homogêneos, tutela do patrimônio público. Então, ela é bem ampla, né? Mas o que tem acontecido, não sei se as pessoas estão parando para pensar nisso também, e aqui tem um caso que eu acho emblemático, que é o do Júlio Cocielo. Né? O Júlio Cocielo fez uma piada lá, uma série de piadas, mas uma delas foi com o Mbappé. Ele falou, poxa, esse Mbappé no arrastão e tal. O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública por ofensa a direitos coletivos, transindividuais, da população negra, etc., pedindo 7 milhões de indenização, que essa indenização é revertida para um fundo estadual. Esse fundo ele vai gerir esse recurso junto ali com pessoas do Ministério Público, da OAB, da Secretaria de Cidadania, Justiça e etc., do governo de São Paulo. Esse dinheiro é revertido para esse fundo, e esse fundo ele distribui para a defesa desses direitos que foram violados pela conduta
da pessoa que proferiu essa ofensa, essa suposta ofensa. E no caso, aí a gente vai trazer uma questão que é o seguinte, esse foi o caso do Júlio Cossielo, ainda bem que a Justiça de São Paulo não abraçou a ideia, ele não foi condenado, mas trazer um caso mais próximo, Marco Feliciano. Então, ajuizaram uma ação por conta de declarações contra os direitos LGBTs, a comunidade LGBT. Isso já foi uma associação pedindo 1 milhão de indenização. Tudo bem, foi julgada parcialmente procedente, ele foi condenado em 100 mil. Mas o Marco Feliciano é uma pessoa física, Júlio Cossielo é uma pessoa física. E para você recorrer, você tem que recolher custas sobre o valor dessa condenação. E uma pessoa física, e esses são poucos casos, nós temos outros, o próprio deputado Douglas teve 2 ações civis públicas, uma delas de R$200 mil, enfim, a pessoa recolhe 4% do valor. Estamos falando do Douglas Garcia. Douglas né? Garcia, deputado Aqui de estadual. São Paulo, deputado estadual aqui de São Paulo, ok. Para quem eu advogo, sou amigo, assessor. Ok. Mas aqui, no caso dele foi a ANTRA, foi o caso da Érica Malunguinho, pediram lá R$200 mil de indenização também. Essa foi julgada improcedente, já transitou julgado, beleza, firme e forte. Mas nós estamos falando aqui de um mau uso da ação civil pública, porque a finalidade dela é proteger danos ambientais, então pega o caso Brumadinho. Nós temos aqui a proteção de grupos vulneráveis, etc. Mas o escopo dela é que essa proteção, ela visa toda essa coletividade que foi prejudicada. A de Brumadinho é até a Vabrum, né? Associação de Vítimas e Parentes. Criada com a finalidade Exatamente. de tutelar esses direitos em caráter coletivo. Ok. Então, ela é um instrumento importante, mas ela está sendo mal utilizada para promover um achaque judicial de personalidades políticas, personalidades públicas, né? Para promover o chamado chilling effect, e até o CNJ se atentou a isso, deu uma instrução normativa para os tribunais observarem esse efeito, que é o efeito inibidor, que a gente chama. E esse chilling effect, o que ele é? Peraí, eu vou ajuizar uma ação porque você está falando demais. E tem um detalhe, né? Quem ajuiza essa ação não paga custas mesmo se perder. Só quem... É para inviabilizar mesmo. Né? Então, me parece injusto, bem injusto. Exato. Parece? Não, você jura? Porque, assim, são ferramentas, né, pelo que eu estou entendendo aqui, são ferramentas importantes. Sim. Que estão sendo utilizadas para outras finalidades. Exatamente. Quando a gente falava sobre não ter ferramentas para isso, é uma demanda que a gente pretendia levar para o Congresso Nacional, caso o Douglas tivesse sido eleito deputado federal, mas quem estiver ouvindo aí pode pegar a ideia e levar adiante, que é inviabilizar o uso dessa ação civil pública sobre pessoas físicas, porque é desproporcional. Nós temos casos de prefeitos, e num dos pareceres que eu escrevi a respeito disso, os prefeitos eles acabam meio que se ferrando, vamos dizer assim, com isso. Para trazer a baila também, né? Um cara que provavelmente é próximo a vocês, o caso do prefeito de Mirandópolis, o Everton Sodário. A época em que nós tivemos as restrições sanitárias, o Ministério Público ajuizou uma ação e o salário dele foi penhorado. Em ação civil pública. Em ação civil pública. Exatamente. Foi Pessoa penhorado. física. Pessoa física. Ele na condição de prefeito. E o que acontece garoto, muitas das vezes... Né? 26, 27 anos. Não tem nem 30 anos, se não me engano. Então. Não tem nem 30 anos. E a gente tem um problema que é o seguinte, muitas das vezes essas ações elas demoram, porque você tem um inquérito civil, você tem toda uma questão anterior, e o cara deixa de ser prefeito, e o cara continua respondendo como pessoa física em cima dele. Então, e aí perde-se, não consegue recorrer, que ações que são milionárias, são 8, 9, dependendo do dano que imputam a ele, e ele tem que responder como pessoa física. Então, acho problemático esse mau uso, e você vê que a pessoa que é réu, no caso, né, o acusado, enfim, quem é demandado, ele só pode se defender na ação civil pública, mas ele fica meio atado, né? A gente tem toda uma questão de recursos aqui, financeiros, né, pessoais, etc., que o cara ele não consegue dar conta, né? Então, é muito problemático essa questão de nós não termos instrumentos, ferramentas para se proteger desse né? Isso está tomado ideologicamente, né? Porque eu vejo que essa balança pende somente por um lado. Uma das coisas que eu
bato um pouco na tecla nós temos aqui duas formas de reagir a isso, né? Ou, enfim, fazer um movimento de reação institucional, tentar alterar essa legislação, ou jogar o jogo. Então, peraí, se eu tenho uma associação religiosa, o camarada me invade uma igreja em Curitiba, pô, por que não? Ofensa aos direitos, ao sentimento religioso da coletividade. Eu vou meter uma ação civil pública em cima desse indivíduo. Vocês não querem jogar o jogo? Então, às vezes, é muita... A inércia do nosso lado também prejudica. Então, as igrejas podem... Se elas tiverem associações, pessoas jurídicas que tenham essa finalidade definida ou disposta em seu estatuto, tem um prazo, se não me engano, de 2 anos de existência, né, dos serviços que ela presta ali, uma associação, ela pode, sim, ajuizar uma ação civil pública, ela tem essa legitimidade ativa na mesma proporção e possibilidade daqueles que atacam o nosso lado. A questão é, não sei se é a falta de engajamento... Eu acho que é falta de conhecimento. Também. Porque talvez eles nem imaginem que possam trabalhar desta forma. Só que também tem uma questão que tem que ser abordada, no sentido assim, que o jogo ele tem que ser jogado, mas também não tem uma certa igualdade. Quando foi colocado o cunho ideológico, você vê que muitas das vezes o judiciário é provocado por determinado grupo e é acatado. Quando é pelo outro grupo, é rejeitado. Então, assim, não está em peso de igualdade. Deveria. Ou seja, tem um viés. Deveria. Tem um viés, o viés ele prevalece. E o Wellington, que está participando agora, né, efetivamente desses casos, CPI, inquérito, ele está com uma vasta experiência nesse sentido. Não sei se ele pode falar desse viés ideológico, né? Nesses inquéritos, né? Essas são as bruxas. Isso é um fato. Perseguiu determinado. Você pode dizer isso, ou você não pode falar, não sei. Fica à vontade. Não, assim, eu tô com a cabeça prêmio, hein? Não queremos prejudicar de forma alguma. O que puder ser dito, ok. O que não puder... Não, tranquilo. Esse viés, ele existe mas você... É que aquilo, né? A decisão judicial, quando ela vem, óbvio que ele não vai acusar um viés. Ele não vai apontar ali, olha, porque eu tô desse lado, então... ferro em você, entendeu? Tome ferro. Mas você percebe que quando os argumentos são muito mal construídos, quando a única alternativa do julgador é dar um piparote, né? Pascal já Pascal, quando criticou o Descartes, ele falou, olha, ele tentou passar toda a filosofia dele sem Deus. Mas ali ao final ele teve que dar um piparote, um empurrãozinho assim, né, com o dedo para passar a filosofia dele para justificar o que ele precisava justificar. Então ele não conseguiu ficar sem Deus. Quando você percebe que o julgado vem acompanhado de um certo piparote, você fala, porque esse cara tem lado. Esse cara, ele precisou forçar a barra, né? Isso que é o piparote. Então, e você percebe esse viés muito mais claro, e eu cheguei a ver um caso do pessoal do 40 Dias pela Vida, né? Que estava em frente ao Pérola Barton, rezando ali, fazendo aquele ato contra o aborto, né? E parece uma pessoa tentou jogar um carro ali em cima deles, houve toda uma tensão e tal, houve uma briga, um desentendimento. E não foi adiante a investigação de tentativa de homicídio, enfim, que eles provocaram o Ministério Público, e num dos despachos o promotor disse assim, olha, eles cometeram um ilícito civil ao rezar em frente ao hospital. Olha, pra quem tem 2 neurônios no mínimo e tá bem da cabeça, você fala ilícito civil ao rezar em frente ao hospital. Ao rezar. Cadê o respeito às liturgias? Cadê o respeito à liberdade? A liberdade religiosa. Mas é exatamente isso. O central desse podcast, a liberdade, né? A liberdade. Ou seja, estamos falando de liberdade. Quando você tira qualquer que seja, sabe, liberdade religiosa, tirou o religioso, tirou qualquer... Você não é mais liberdade. Ou seja, liberdade pela metade não é liberdade. Sempre eu prego liberdade com responsabilidade. Mas se você consegue tirar algo da liberdade, né, é incrível. E aí você percebe que tem um claro viés. Poxa, não é um ilícito civil rezar em frente ao hospital. Então, isso existe. Eu acho que nós tivemos aí recentemente a campanha do Jair Bolsonaro demandando o TSE para investigar, e aí ele é que se torna investigado. E isso é um contorcionismo absurdo, ao meu ver. Absurdo.
No caso do deputado Douglas, por exemplo, o que aconteceu, né? Em 2020 tivemos os atos, né, dos grupos antagonistas, que é como eles chamam, né? Grupos manifestantes antagônicos. Dentro desse ato houve um desentendimento entre o grupo pró-Bolsonaro e os grupos antifascistas e tal. E esse grupo que é antifascista até tentou esfaquear um indivíduo lá, que é um senhorzinho de 50 anos, que é o Coronel Masaki Gucci, lá também está em domínio público, isso é notícia. E houve troca, né? Um lado joga pedra, a polícia tenta conter daqui e dali, etc. Isso até virou uma ação no próprio estado de São Paulo, a Procuradoria ajuizou para conseguir estabelecer o uso da Avenida Paulista. Inclusive, a 14ª Vara deu uma decisão hoje dizendo que, olha, quem ganhar vai poder comemorar na Paulista. Foi no âmbito dessa ação. E aí houve essa briga. O que aconteceu? Né? O Douglas fez aquele pronunciamento dizendo, olha, esses grupos antifascistas, etc., que ele classificou como grupos terroristas, eles fazem isso há muito tempo, as instituições, o poder público parece ter uma conivência estranha, eu vou provocar o poder público. Quem tiver informações sobre supostos integrantes desse grupo, passa para mim que eu vou mandar para a polícia. Detalhe aqui, tá? O artigo 53 da Constituição Federal, que assegura aos parlamentares a sua imunidade, também assegura, lá, salvo engano, no seu parágrafo 6º, o sigilo dos documentos do parlamentar, isso também está disposto na Constituição Estadual, porque o parlamentar ele recebe muita denúncia de pessoas que, evidentemente, falam, olha, eu não tenho o poder de um parlamentar, então eu não vou me expor, mas vou mandar para o gabinete do deputado. Essa denúncia que está acontecendo é que o deputado leva adiante e provoca direito de petição e etc. Então ele pode receber essas denúncias, tanto de questões não só criminais, mas, poxa, tem um buraco na minha rua, tem uma irregularidade aqui, né? Tô mandando e aí vocês veem o que vocês fazem. Muitas das coisas que nós conseguimos fazer pelo gabinete foi nesse sentido, populares mandando para o gabinete. Então ele tem o direito de sigilo desses documentos. E o deputado fez essa provocação, recebeu alguns dados e protocolou em um documento físico, né, na polícia, falando, olha, esses aqui são os dados que eu recebi, vocês investiguem aí. O Ministério Público ajuizou 2 ações contra o Douglas. Uma ação civil pública ajuizada pelo Núcleo de Direitos Humanos, requerendo uma indenização de R$200 mil. Foi julgada parcialmente procedente, eram 4 pedidos, o juiz deu 1 apenas, dizendo que, olha, ele vai ter que indenizar os que foram inseridos no dossiê, suposto dossiê. E uma que foi por improbidade administrativa, que foi julgada improcedente recentemente, depois de um extenso inquérito civil do Ministério Público, foi julgada improcedente essa ação, o Ministério Público vai tentar recorrer. Gerou 2 ações do cara que denunciou um grupo que vai às ruas, isso já é histórico, para atacar pedra, depredar patrimônio público, etc. Um ponto aqui, que é um detalhe, né? Os dados que o deputado Douglas recebeu, ele fez numa lista física, 56 páginas, que ele enviou para a polícia. A lista que começaram a dizer que foi ele que fez, é uma lista que já existe desde 2014, é uma lista que grupos fazem entre si. Então, o grupo punk ficha o grupo skinhead, e eles fazem esse fichamento entre eles, existe desde 2014. É uma lista digital de mais de 1000 páginas e que está disponível na internet por terceiros. Então, por que nós ganhamos mais de 40 ações judiciais nesse sentido? 40 ações judiciais. Mais de 40. É isso? Eu escutei direito? 40. No âmbito civil. No âmbito criminal foram, salvo engano, 7, porque eu não sei que cargas d'água alguma pessoa se acha legítima, sendo que ela não foi ofendida diretamente, nominalmente, a proceder uma queixa-crime, por isso o tribunal rejeitou todas, o tribunal não admitiu sequer uma. Né? Porque não há legitimidade, porque não foi uma ofensa direta. Ele chamou o grupo antifas de terroristas, ele não disse o Alfredo é terrorista. Então aí as pessoas entraram no criminal para tentar causar uma coisa, mas foram todas, não foram nem admitidas pelo tribunal. Mas não é à toa porque nós conseguimos comprovar, primeiro, que essa lista, você não tem como... essa lista não é a lista que ele realmente enviou. Essa lista já existia desde 2014. Temos relatos extraídos da internet. Essa lista está disponível num sítio da internet que não é de autoria do deputado Douglas, não foi ele que está lá disponível para baixar, não é ele a pessoa que disponibilizou essa lista. Portanto, então ele está sendo acusado de remeter uma lista que não é a lista, está sendo acusado de divulgar uma lista que ele não divulgou. Né? Porém, alguns juízes, e aí que eu volto ao viés, alguns juízes e um certo... E aí eu tenho que dizer isso, e enfim, nas apelações eu digo isso direto. Alguns juízes tentam dar uma contornada e falar, mas olha, houve uma ofensa transversa ao direito das pessoas, sendo que há provas de que não é a mesma lista. O próprio Ministério Público, na ação que ele perdeu,
disse, olha, a lista que ele realmente enviou para a polícia tem 56 páginas, é física e está rubricada por ele. Mas ainda assim o Ministério Público teimou e por isso, enfim, foi jogado improcedente, tomara que seja mantido assim. Então, mesmo com todas essas provas e essa farta argumentação, além da imunidade, além de todas as outras questões atinentes ao direito, especificamente, mesmo assim você percebe um certo viés naquele julgador que condena. Mas não é porque eu estou desse lado, é porque o argumento ele não é convincente diante do arcabouço probatório que está ali, diante dos fatos. E quando você divorcia a sua análise dos fatos, fica complicado. Fica muito complicado de você operar dessa forma e tolerar. Eu mesmo tomei um desembargador lá, mandou um ofício para a OAB, me deu ganho de causa na apelação, mas ele mandou um ofício para a ordem por conta dos termos que eu usei, porque eu disse que o juiz se baseou no raciocínio solipsista. E o que é solipsismo? É uma doutrina filosófica que admite que a realidade só existe na subjetividade do indivíduo. Então isso aqui é uma folha? Aí eu digo, não, isso aqui não é uma folha. Todos vocês estão dizendo, não, é uma folha, mas eu não posso dizer que isso, olha a loucura. Eu quero que você diga isso diante de uma onça. Exatamente. Para remeter aqui ao Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. E Ernest Mesh também, né? Acho que vale a pena dar uma estudada em Ernest Mesh também, né? Acho que vai... E o raciocínio solipsista é esse, né? Então, no caso em específico, o magistrado usou um argumento que não foi trazido nem por mim, nem pela parte. O magistrado disse, olha, não há sequer uma investigação criminal em curso sobre os dados que ele enviou, mas a parte não trouxe argumento, eu não trouxe. Você está tomando uma postura ativa nessa ação para levantar um argumento que a outra parte não levantou? Eu disse, o seu raciocínio é solipsista porque sequer isso está nos autos. Então só você está enxergando isso aqui. Ou seja, existe uma dissociação dos fatos. Exatamente. Que a gente entra no âmbito do viés justamente por isso. Porque se ele precisa se divorciar dos fatos é porque ele tem uma tendência. E ele quer promover essa tendência, ele quer que ela seja validada. Então ele vem, ele dá essa contornada e coloca o ponto que ele quer ali. Quando, na verdade, o magistrado é um indivíduo inerte. E a gente pode levar isso para o macro, então, observando hoje o que acontece no Brasil em questão dessas provas, né? A gente vê o STF perseguindo alguns, né? O nosso órgão que regula aí as eleições. É uma corte TSE. superior. O TSE, perdão. Superior. O TSE em relação a fatos. Fatos, né? Tem denúncias de um lado em que não precisa ter fatos, é o que me parece, não sei se é isso. Totalmente me parece, parcial. tá? Só tô colocando uma percepção, Sim. né? E do outro lado, mesmo que você apresente fatos, não se investiga, uma percepção minha, não estou dizendo que é isso. Essa decisão do TSE em especial, ela divorcia até mesmo da questão do momento, né? O que a campanha fez? Pediu para apurar. No primeiro despacho do ministro Alexandre de Moraes, onde ele determinou que fossem juntados documentos em 24 horas, ele disse, olha, não veio acompanhado de um documento sério. Assim, se eu sou a empresa do outro lado, eu já fico ofendido. Como assim? Você está colocando em xeque o meu trabalho, a minha credibilidade. Então, acho que... Só para colocar, a gente está falando aqui da questão também das inserções de inserções. rádio, né? Que explodiu essa semana aí, essa questão. Isso, exatamente. Ele deu o primeiro despacho dizendo que a petição não estava acompanhada de um documento sério, e já havia ali parte do relatório. E depois, ao negar a remeter para a investigação, o correto seria ter aberto vista, pelo menos para o Ministério Público Eleitoral, né? Ou para a Procuradoria Geral Eleitoral, para falar, olha, o que vocês acham disso aqui? Não, ele não fez isso. Ele já rejeitou de plano os relatórios, né, dizendo que não eram documentos idôneos, mas sérios do ponto de vista do conteúdo. Então, aptos a comprovar o que ele estava me parece aventando ali. isso, e me parece que eles apresentaram os mapas de mídia e um relatório da auditoria. Da auditoria. Que é de uma empresa que faz esse trabalho já, salvo engano, há uns 20 anos. E para alguém, e aí isso tem que ser dito, para alguém que considerou uma figurinha de joinha no WhatsApp idôneo o suficiente para determinar busca e apreensão na casa de pessoas, dizer que a auditoria de uma empresa gabaritada que faz isso para as maiores empresas do Brasil não é um documento sério, e ainda por cima agradecer na nota de rodapé a um perfil chamado Desmentindo o Bolsonaro. O perfil?
desmentindo. Foi um perfil que lançou uma contestação desses dados. A contestação é desse perfil. Desse perfil, desmentindo o Bolsonaro. E ele Entendi. fez esse agradecimento, um ato oficial de um ministro do TSE. É o que eu falei, utilizando a mídia como fonte de direito. E para você ver assim, numa linguagem, né, mais comum para as pessoas que estão nos assistindo entender, né? Ofereceu-se uma denúncia, ele olha, né, e fala, não, isso é sério. Uhum. Mas eu quero provas em 24 horas. Os caras vêm, apresentam a prova, ele olha e fala, não. E um detalhe que o pedido foi para apurar. Então, assim, quando você... E aí, quem tem essa prática, quando a pessoa vai ler uma denúncia, é uma coisa bem sigela, denúncias normais, de qualquer coisa, né? Fulano de tal, na data tal, fez tal coisa, rola lá as testemunhas e indica provas que podem ser produzidas, requer a quebra de sigilo, etc, etc, para se apurar com maior profundidade. Você não exige para abrir uma investigação provas definitivas. Isso vai ser colhido no âmbito da investigação. O que você requer é indícios. Né? Então, os indícios, vamos dizer assim, foram apresentados. Então, no mínimo, eu fiz um vídeo sobre isso, acho que o TSE fez muito mal do ponto de vista democrático e de cognição coletiva das informações, ao dizer o seguinte, não quero nem apurar isso aqui. O que o povão lá fora entende? Olha, por que eles estão com medo? E é uma coisa que eu conversei com o Diogo Simas, que também é um advogado, amigo meu, que foi o seguinte, falei, Diogo, um indivíduo, ele pode ter todas as reservas do mundo para não responder ao inquérito, ele pode não dever nada. Se ele quiser ir lá, impetrar um habeas corpus, querer trancar, é direito dele. Porque vai ter uma devassa na sua vida, ele não quer que os agentes públicos tenham acesso, etc. Mas uma instituição? Opa! Como assim? O TSE não quer apurar se a casa está em ordem? E aqui eu vou para um ponto que eu acho que isso tem que ser levantado para quem quiser militar contra isso. Eu confesso que já estou ficando um pouco cansado de militar contra isso, mas para quem quiser militar sério contra isso, se você for jogar lá, ADPF, vou pegar aqui uma que eu sei de cor, 779, joga lá no site do Supremo, você vai ver 3 quadradinhos da Agenda 2030 da ONU. Ou seja, que o STF está respondendo a uma demanda da ONU ao julgar aquela ADPF. Mas nessa agenda... Uma demanda da ONU. Essa DPF 779 especificamente é uma questão envolvendo tese de legítima defesa da honra, que o STF proibiu o uso de uma tese defensiva no âmbito do júri. Isso é verdade. Essa foi uma medida bem misândrica. Misândrica no sentido de que ela vai contra, né, esses costumes locais e epocais, né? Então, assim, você não pode defender a sua honra, mas... Essa tese específica foi no âmbito do júri, né? Que envolvendo agressão e tal. Foi. Só que essa questão regional é importante, só para trazer, né? E aí depois a gente volta para a Agenda 2030, que é o seguinte. Por que o STF diz que ele está de acordo com a Agenda 2030 da ONU? Porque fala lá da promoção da diversidade, de gênero, proteção das mulheres. Planeta 50-50. Essas coisas. Bonito, né? Muito bonito. Então, só que aí, voltando para brigar com o Supremo, voltando para um efeito backlash, para brigar contra as coisas que eles estão fazendo, a própria Agenda 2030 da ONU, no seu item 16, e acho que tá lá 16.4, 16.10, ele fala sobre a transparência nas instituições. Fala sobre a defesa das garantias individuais, na hora que há uma agenda da ONU que propõe o aperfeiçoamento das instituições. Então o STF está indo contra o item da Agenda 2030 da ONU. E olha que quando você pega o relatório do CNJ, a Justiça em Números, eles têm um campo bem específico para falar sobre todas as alterações que eles têm feito internamente para se adequar a isso. Até a questão do planeta 50-50, você exonerar pessoas do sexo masculino, colocar a mulher para ficar... Para promover... muito sério isso. Essa da DPF 779, especificamente essa questão regional, que é importante trazida aqui, que é o seguinte, tese de legítima defesa da honra é o seguinte, você tá no júri porque você matou sua mulher que você coabitava lá. E aí você alega, não, mas olha, ela tava me traindo, o que é isso? Essa é a legítima defesa da honra, grosso modo. E o advogado usa dessa tese no júri porque regionalmente ela é acolhida. Porque naquela região há uma cultura que admite isso como, não, o cara atuou ali... dentro dentro do que a gente admite aqui culturalmente. Tá? Então é um aspecto regional muito forte e o advogado usa dessa tese. A gravidade aqui
Ou seja, controverso ou não. É uma questão cultural. É uma questão cultural, é isso. Isso. Né? Assim como se admite. Porque tem coisas que nós não admitimos aqui, né? De Somos forma alguma. completamente contra qualquer tipo de agressão, contra mulher, contra homem, contra quem quer que seja, né? Sim. Deixar bem claro aqui para todo mundo. Mas é uma questão, então, dessa análise cultural, né? Tem todo esse A gente âmbito. vai para um âmbito aqui meio mais antropológico, até na questão, vamos colocar aqui a questão do infanticídio indígena. Tá. Exatamente. Ou seja, Isso são é uma questão são temas espinhosa, profundos e espinhosos, Não, né? Todos os temas, são temas nesse assim... sentido, quando você menciona a Agenda 2030, você pensa numa agenda que vem sendo imposta de cima para baixo e que ela busca dissolver essas questões locais, epocais, os costumes, que é o que fazem, né? O país ser o que ele é de fato. A identidade nacional, né? As próprias identidades pessoais. E né? É óbvio e nem que... sempre coisas controversas, né? Quando você fala de questões culturais, regionais, né? Ele levantou uma, aqui vai no extremo, certo? Não, mas existem outras que são bem softs, né? Diferente desse extremo, né? Bem sutil. Um exemplo bem simples é você poder guiar a fé religiosa dos seus filhos. Então, por exemplo, a Agenda 2030, ela coloca como um common core de educação que você não pode, por exemplo, rezar um Pai Nosso numa escola. Ainda que os pais sejam cristãos fervorosos. Então, assim, venta de lá, mas venta de cá também. Tem uma questão que é muito mais pesada, que é essa questão da defesa da honra. É óbvio que ninguém chancela esse tipo de coisa, mas é uma questão local que vai sendo minada em detrimento claro, ninguém aqui chancela a violência, é bom deixar claro. Eu chancelo o direito de defesa. Isso para mim pegou pesado, porque ainda que eu discorde da tese, e discordo frontalmente, esses dias eu fiz uma publicação, porque os rapazes, o traficante matou a menina porque ela não quis beijá-lo. Não. O indivíduo é tão desequilibrado ao Deus ponto de... né? Mas, então, assim, mas eu fiquei um pouco reticente com essa questão de tocar na proibição do uso de uma tese de defesa. Ok. No âmbito do júri, onde você tem a plenitude de defesa. Então, amanhã, qual vai ser a proibição de tese de defesa? Porque você já abriu a porta. Exatamente. Ou seja, você traz um tema que realmente é relevante, que é importante, só que você usa para mascarar os que não são e você coloca para levar essa agenda adiante. É isso. Amanhã, por exemplo, qual vai ser a tese proibida? Não vai poder defender, por exemplo, a liberdade de expressão, de dizer, olha, eu sou contra a democracia porque eu li Hans Hermann Hoppe, democracia é o Deus que falhou, então eu sou um antidemocrata. Não vai poder usar essa tese de defesa porque ela atenta contra a democracia. Então, o que me preocupou foi esse avanço, né? Usando de um tema que é delicado, né? Exato. Mas esse avanço no direito de defesa, você proibir uma ideia, proibir o manejo de uma ideia, de um argumento para a promoção da defesa de um indivíduo. Isso me preocupou. E aí é aquela coisa, né? A gente que suspeita das instituições sabe que, bom, já foi dado o primeiro passo. Qual será o próximo? Tutorial, né? Está sendo construído aos poucos. Exato. E aí vamos entrar também no tema da liberdade de expressão. O que está acontecendo hoje aí em relação à Jovem Pan, à revista Oeste, né? A Gazeta, se eu não me engano, a Gazeta Brasil Sem Medo. O Brasil Sem Medo. Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo. Questão, não é uma coisa comum. O André citou, pouco tempo atrás, no período de crise sanitária. Você não podia nem questionar o que estava acontecendo. Então você era censurado por parte, você era perseguido pelas próprias pessoas, o seu vizinho perseguia, a possibilidade de você questionar o que está acontecendo. Não é que você não acredita em determinada doença, não é que você não acredita em determinado medicamento, né? Mas você questionar, não estava tendo a possibilidade de questionar. Então você vê que está sendo criado, né, uma democracia ditatorial em tudo que nós já falamos aqui, caça às bruxas no termo, usando inquéritos policiais,
usando CPIs, a própria mídia fomentando isso e matéria da mídia, objeto de prova. Então, você está se criando uma coisa absurda, abstrata. Entendeu? E assim, eu não sei nem se eu posso chegar nessa questão, mas eu gostaria. Ou seja, né? de um lado é objeto de prova, de outro, não que não é da parte ideológica, é fake news. É isso? É fake news. Agora, assim, ô Elton, o que você entende os riscos que tem essa corrida aí que nós vamos ter agora no domingo? Do que nós estamos falando no que diz respeito às liberdades. E aí vai em todas as searas, né? Liberdade de expressão, religiosa, etc. e tal. Quais são os riscos que estão sendo colocados aí neste domingo? A atual situação que estamos vivenciando hoje, que vivenciamos no passado não tão distante, que você entende aí que está em risco, que está em jogo? Uma das coisas que não me deixam ficar confortável com essa eleição é o fato do candidato senhor Luiz Inácio não dar qualquer aceno contra essas medidas. Então, óbvio, a gente sabe por quê. É do interesse dele. Mas me incomoda o fato de sequer ele pensar, peraí, será que não tem aí um gap, algo que eu possa pelo menos puxar um lado? Ele não tá nem pensando se quer ganhar o eleitor. Esse eleitor que tá desconfortável. Que ele poderia fazer um aceno. Ele poderia dizer, olha, eu vou pacificar isso aí, vou conversar com o Supremo para parar de tolher as liberdades. Não, ele nem isso ele faz. E qual era o discurso dessa galera no regime militar? Essa galera toda que tá aí agora. Qual era o discurso deles? Se não contra a ditadura, contra a censura, contra a repressão. É que na época não era a ditadura deles, né? Muito bem colocado. Na época não era a ditadura deles. A ditadura que eles querem nós sabemos, que é a do proletariado. Evidentemente, isso não acontece do dia para a noite, né? Vai por etapas, né? Enfim. Por fatias, né? A liberdade é perdida em fatias e as pessoas não percebem. Exatamente. Quando você vê, você tá cozido lá dentro do caldeirão e não dá mais para reagir. Exato. E o que eu vejo que está em jogo, a começar pela nossa liberdade de expressão, quando se fala liberdade de expressão, liberdade da imprensa, liberdade artística, então é a liberdade de você fazer uma charge, liberdade de fazer um stand-up, gosto muito de stand-up, inclusive preciso dizer aqui que assistir um show do Léo Lins é um teste de caráter, então se você sair de lá tranquilo, em paz, pô, você é gente boa, sabe? Essas liberdades estão em risco porque não é só uma questão, vamos colocar assim, verticalizada do poder tolhendo as pessoas. Você percebe toda uma estrutura arquitetada para favorecer isso, tanto da imprensa, grupos organizados. Tem gente falando, mas por que a imprensa não se manifesta quando ele fala de regulação da mídia? É porque eles sabem que regulação da mídia, para eles, olha, eu tenho aqui os meus amigos que vão aqui poder publicar o que quiser, eles estão de olho nessa fatia. Então é óbvio que eles não vão se manifestar contra, porque eles não estão preocupados com a liberdade de expressão, estão preocupados com seus negócios. É importante colocar isso aqui, e há essa janela. Então é aquilo, você abre uma janela de oportunidades para uns, que é uma janela de censura, de tolimento, de agressão, de morte para os outros. Quem for contra esse lado é crime de opinião, né? Vai pro paredão. Se você mostrar que é verdade, é um fato, mas for contra a agenda daqueles, é crime de opinião. É crime de opinião. Já tá vindo nessa escalada, né? E... extremamente perigosa. Sim, muito perigosa. Sim. Eu vejo que é aquilo, né? Uma opinião é algo que ela emana dos seus valores, da sua perspectiva de mundo, que está atrelada à sua cosmovisão, seja ela qual for. Isso tem que ser protegido, porque é legítimo, é democrático, é a livre circulação de ideias, é esse mercado que tem que fluir, porque é isso que nos trouxe até aqui. Foi o debate, foi o avanço. Então, é natural isso. A primeira coisa que um bebê faz quando nasce é chorar, ele se expressa. É um direito natural nosso. A gente estava conversando aqui meio que em off sobre o TCC, né? O meu foi a liberdade... Veja só, é 2018, estava terminando a faculdade, né? Liberdade de expressão no Estado Democrático de Direito, limites inconstitucionais. Essa foi a minha tese. Graças a Deus consegui passar, e o professor, depois da arguição, ele disse, olha, parabéns, porque a academia está aqui para isso. Você defendeu uma posição justnaturalista, de limites inconstitucionais da liberdade de expressão no seu ver,
não concordamos, mas a sua tese tem fundamento, tem uma bibliografia de nível respeitável, está bem colocado, e foi aprovado bem, tirei 10 pela apresentação, ótimo, e ali eu tive um respiro democrático que eu não sei se eu vou ter no futuro. Esse respiro democrático que a gente está tratando aqui, principalmente sobre a questão das eleições no dia 30. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. E que eu não sei se eu vou ter daqui para frente, por conta do grave risco de elegermos alguém que é favorável, assim, que se manifesta ou deixa de se manifestar, porque a omissão também, como foi colocado aqui no início, a omissão também representa algo. É uma escolha, né? É uma escolha. Então, tá confortável para ele, né? Eleger uma pessoa cheia de ressentimento. Cheia de ressentimento. É isso que é gravíssimo. E que já está fazendo um discurso de vingança. Eu acho que esse ponto as pessoas têm que ficar atentas. Ele já falou, eu vou para cima dos procuradores, dos delegados. E aí tá tudo bem. Para os procuradores, para os delegados. Ouviu um absurdo desse? Pois tudo bem. Não sei como é que estão do lado de lá. Não sei se vai ser permitido isso. Há ferramentas, inclusive, com essa questão das inserções, de uma suposta fraude, há ferramentas do próprio processo eleitoral que permitem até mesmo uma ação de impugnação de mandato eletivo. Imagina o quanto eles devem estar incomodados com isso, né? Bom, é aquilo, a janela de oportunidades. Então, é o que eu costumo dizer. O ditador, ele não vai de próprio punho te pegar em casa, tá? Te levar para campo de reeducação ou de concentração. Muito bem lembrado. Campos de reeducação. Ele diz, né? Eu vou reeducar a mídia. Reeducar a mídia. É isso que ele... As pessoas. As pessoas? As pessoas. Entendi. Não é de concentração, é de reeducação. Reeducação. Reeducar as pessoas. Ele disse isso. E você, assim, você vê a própria postura do ex-juiz Sérgio Moro, né, e do ex-procurador Dallagnol também, acerca do posicionamento de quem apoiar no segundo turno. Eles sabem que vão ser perseguidos, entendeu? Então, mesmo com todas as divergências, o próprio Moro disse isso, que ele tem do presidente Bolsonaro, né, o Dallagnol também tem as suas divergências, mas vê que essa possibilidade significa a possibilidade de ser livre, de continuar ainda, né, com a sua liberdade. O outro lado, né, ele já está cheio de ressentimento e já tem o seu ressentimento, como o Wellington falou, a vingança já direcionada. Não está escondendo nada de ninguém. Tudo que ele vai fazer, ele está falando. Então, assim, ninguém se manifesta da mídia, ninguém se manifesta do Poder Judiciário, do TSE. Enfim, você vê que essa eleição não está sendo colocada de forma igual dos dois lados. E isso é culpa parte do Congresso e do Senado também? Certamente. Certamente. E é uma das coisas que, dependendo, enfim, acho que eu já falei isso uma vez e torno a dizer, dependendo do resultado do dia 30, nós vamos, pelo menos enquanto pessoas, né, cidadãos, né, o que nós vamos cobrar desse Congresso e como o Congresso vai ter que reagir ao resultado do dia 30. Se for um resultado Jair Bolsonaro, ótimo, show de bola, esse país tem tudo para voar. Agora nós, pelo menos até agora, não temos uma pandemia aí, nós temos a possibilidade de fazer um governo propositivo, e construir coisas e ajustar o que está ruim, que nunca está bom. Mas se for o senhor Luiz Inácio, o mindset, o padrão mental desse Congresso tem que virar a chave. Tem que virar a chave porque eles serão os guardiões da nossa liberdade. Não será o Poder Judiciário e não será, evidentemente, o Executivo. De forma alguma. Porque nesse Poder Judiciário, né? Como você pode ser ao mesmo tempo a vítima, o delegado, o promotor e o juiz de uma causa? Exatamente. O Alexander Hamilton, no Federalista, ele tem um posicionamento que eu acho bem interessante, mas acho que ele não contava com a peculiaridade BR, né? A peculiaridade tupiniquim. O Alexander Hamilton, ele fala, olha, não temos que ter preocupações com o Poder Judiciário, porque ele é o mais fraco dos poderes. Não tem a espada e nem a bolsa. Exatamente, não tem a espada e nem a bolsa. O máximo que ele faz é emitir juízos. Mas acho que ele não contava com o fator BR. Ele não contava com o judiciário, que é o mais caro do mundo, segundo os relatórios do próprio CNJ. Exatamente, exatamente. Certo? A justiça em números corrobora o que eu estou dizendo aqui. A própria frase. A pior ditadura. Porque não há a quem recorrer, né? E até essa questão do não há quem recorrer, aí é que eu pego
volta àquela questão da ONU, que eu acho que, assim, se a gente for querer combater isso, se o Congresso for querer combater isso no eventual governo Lula, enfim, se acontecer o pior, né? Esperamos que não. Mas eu acho que, independentemente de Jair Bolsonaro eleito, o Poder Judiciário vai continuar com essa escalada. Acho isso problemático. Mas pelo menos a gente não tem um poder executivo em cima da gente, determinando o Ministério da Justiça, a BIM, pensa toda essa estrutura vindo para cima da gente. Sem essa estrutura já é difícil. Imagina com essa estrutura validada, com o poder executivo, com todos esses tentáculos, né? Já existe um certo aparelhamento, né? Voltando, né? Já existe esse aparelhamento, ele é real, né? Mas isso... E aí, voltando à questão de como a gente combater isso, e aí eu trago aqui um conceito que é o backlash, né? Que seria o revide, né? Que seria a pane, né? Isso, o coice, né? Como combater isso? Olha, nós temos, pelo menos, vias argumentativas de demonstrar que a atuação não tem sido compatível com os tratados internacionais, com resoluções da ONU, e há a possibilidade de fazer uma denúncia aos órgãos internacionais. Eu estou bem cético quanto à jurisdição doméstica. Não acho que a parada seja para resolver aqui, juridicamente, etc. Vamos pegar aqui um exemplo do nosso candidato Lula. O que ele fez quando ele viu que a parada estava ficando grossa para ele? Jogou para fora. A defesa dele foi feita em âmbito internacional. Foi feito um constrangimento em órgãos internacionais. Olha, o cara é perseguido político, etc. A gente pode não concordar com essa narrativa, mas o método utilizado por ele para fazer uma defesa efetiva, inclusive trazendo um advogado da ONU, tendo esse interlocutor, a gente viu que foi efetiva. Até que culminou com a soltura dele, etc. Então, do ponto de vista narrativo, nós estamos vendo agora manifestações do Wall Street Journal, estamos vendo manifestações do New York Times. Então, demorou, mas estamos conseguindo fazer ecoar lá fora. Acho que, infelizmente, né, vamos torcer que não, mas no eventual governo Lula, o acirramento dessas medidas arbitrárias, tenho para mim que o Congresso vai ter que adotar uma medida de política externa, certamente, e medidas ativas no âmbito interno para tentar fazer valer a nossa democracia. E olha, eu vou ser bem sincero, é bom que a democracia remedie a si mesma aqui nesse país. É melhor para o Brasil. Que as instituições funcionem, as coisas sejam colocadas no seu lugar, e aí sim, respondendo enfim a sua pergunta, sim, coloco essa culpa no Congresso, coloco essa culpa no Senado, coloco essa culpa na Câmara dos Deputados, coloco essa culpa num foco maior em ficar em mídias sociais, ao invés de fazer um trabalho efetivo de combate, utilizando de suas prerrogativas, utilizando dos seus meios, sua verba de gabinete, do seu pessoal. O que fizeram durante esse tempo todo? Por que eu tive que ingressar com um mandado de segurança para proteger contra um requerimento feito em Brasília, com tantos deputados lá presentes? Por que não teve um falar, grandão, esse requerimento seu aqui não está compatível com a ordem constitucional? Não teve um? Então, assim, tem que dar esse chacoalhão, sabe? Independente de a gente gostar de quem foi eleito ou não gostar, mas tem que dar um chacoalhão e dizer, vocês têm ferramentas para isso. Senão, para que serve a democracia? Vocês são os nossos prepostos. Nós outorgamos esse mandato para vocês, não é para ficar 24 horas no Twitter, como se fosse uma revista Caras, noticiando coisas. É para trabalhar, é para combater, ir para cima. Então devemos clamar por isso. Devemos clamar justamente para que o Congresso atue e atue com vigor, para colocar as instituições nos trilhos. Se não entra naquela questão do tratado, né, de desobediência civil, né? Pois é, e aí fica aquela coisa, eu não gosto dessa ideia de querer sacrificar o povo. Exato. Pode ir? Essa respirada funda, pode ir? O que eu pensei não pode ser dito. Não é ventania de língua, tô falando muito sério. É o mesmo. que eu pensei não pode ser dito. Mas eu também... É delicado, extremamente delicado. O fato de eu não poder expressar uma ideia que está num livro que foi publicado há mais de 200 anos já mostra a situação que a gente se encontra. Só para situar. Uau. Bom, novamente, né? Todo o nosso respeito aí para com a Jovem Pan, né? Augusto Nunes, Sim. Ana Paula. Sim.
e toda a equipe lá que estão passando por uma situação delicada, né? Enfim, temos uma imagem ali no computador, eu não sei se a gente consegue colocar até, entrando nessa questão da Jovem Pan. Hoje uma neurocientista, acho que foi hoje, será? Foi ontem? Quando Hoje? foi consciência. Né? Uma neurocientista trouxe um tema bacana aí sobre a pirâmide de Maslow, né? Em como, vamos ver se entra aqui na nossa tela, para que o nosso telespectador consiga acompanhar o raciocínio junto com a gente. Vamos lá. Então aqui a gente vê, né? Dá para perceber quais são as camadas da pirâmide de Maslow em que atuam alguns segmentos, né? Ou ideologias políticas, né? Veja aqui, André, qual que é a primeira? Fisiologia. Né? Meu querido Wellington, se você controla a população através da parte da fisiologia, né? Aí se promete, vamos supor um país que não existe, chamado Brasil, não é Brasil, Brasil, tá? Em que um candidato vem e promete, dentro da parte de fisiologia, picanha e cerveja. Ou seja, e na segunda camada você põe o caos da segurança pública. Você controla toda uma população. É isso? É todo um discurso um tanto apocalíptico, né? Que flerta com medo, né? Até que daria pra subir um pouco, porque também fala aqui dos sentimentos de família, etc. Mas enfim. E nós vimos as experiências aqui na América do Sul. E nesses dois cenários, a fisiologia, entrando na parte da comida, nós temos dentro de um plano soviético, que aí eu ouso ir um pouco mais a fundo sobre isso, que é a política de uma economia planificada, que é a grande ambição, né, do pessoal que adere aí ao senhor Luiz Inácio. A política dele, que ainda não é fundamentada nesses preceitos, não dá para fugir. São preceitos que não são declarados para as pessoas, talvez por serem conceitos mais sofisticados, mas eu acho que dá para utilizar a experiência como forma didática, né, de explicar. O Dalrymple, no livro Viagens aos Confins do Comunismo, ele falou sobre a experiência dele na Albânia, né, na Lituânia, etc. Ele dizia, olha, você não podia, você não tinha fartura, você não tinha direito a comprar mais do que aquilo que era dado para você poder comprar, poder adquirir. Né? As pessoas estocavam, faziam uma espécie de um mercado paralelo sobre isso, um contrabando de batatas, algo do tipo, interno entre as pessoas. Né? E quando ele vem com essas promessas de comer picanha e etc. Mas foi feito na Argentina também. Foi feito na Argentina. Se pesquisarem, vão encontrar. Exatamente. O que nós estamos vendo é que tudo tende assim, você vai ter que fazer um jogo de linguagem para chamar o seu cachorro de picanha, porque também a falta de comida que levou a Venezuela a esse estado, né? Há relatos sobre isso, de que, não, se vê um cachorro latindo, o pessoal já fica... Né? E ferramentas de controle, tá? Não à toa a segurança está no segundo pilar sobre isso, porque passa necessariamente por um estímulo do medo, criar essa tensão, como nós tivemos essa tensão aqui ao vivo, um rapaz não podendo falar numa questão de segurança. Né? Você controla a massa da população que não ousa. Né? São poucos os corajosos. Essa é a grande verdade. Né? E o mundo não foi feito da grande massa, foi feito de poucos corajosos que ousaram combater o arbítrio. Então, realmente, se você controla a comida, se você controla a segurança, faz um racionamento, se você age com uma política de estímulo na forma de um prêmio, olha, se votar em mim, você terá picanha. Mas será que só picanha? Ou se denunciar o seu vizinho, a sua porção de ração vai ser maior. Exatamente. Tá, mas tudo bem, eu vivo sem picanha, mas eu vivo sem liberdade. Eu vivo sem propriedade privada. Eu vivo sem afeto familiar. Eu vivo sem culto. Sabe? Então, mas é isso. São necessidades básicas de primeira ordem, né? Que é aquilo do estômago vazio. É tudo para satisfazer a necessidade de sobrevivência. Exatamente. Né? Então, se você tirar
dessa camada, a pessoa começa a ascender. Exatamente. Se conhecer, ter a opinião própria para fazer a melhor escolha. E é aquilo que a gente poderia chamar de exaltação do indivíduo, né? Porque quando ele supera essas necessidades básicas, ele começa a se atentar a outras coisas. É verdade. Né? Exato, né? Aos afetos, aos vínculos, a sua liberdade, até ele... E esse podcast, até para quem está em casa nos assistindo, né? Nós não podemos deixar o Brasil aí perecer por omissão ou falta de conhecimento. Então, o Parlatório Livre tem como missão levar o conhecimento, né? A mudança através do conhecimento. Então, esse podcast, todas as nossas mesas redondas e eventos, é neste sentido, né? E os nossos convidados que aqui vêm, e mais uma vez já agradeço de antemão a aula que tivemos aqui hoje, tanto da questão jurídica quanto de vida, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua vida também, de como você chegou onde você está hoje e a questão do conhecimento, porque isso não é passado que é uma questão elitista, é uma questão, e eu também gostaria, se ele me permitir, de apresentar a história do Vinícius, para que as pessoas vejam que através do conhecimento a gente consegue promover a mudança no nosso Brasil, né? Traz um pouquinho, gostaria que os dois pudessem partilhar aí para os nossos amigos de casa. Por favor. Esses olhos verdes, assim. Bom, é isso, né? Essa condição de ser pobre de direita, essa opressão que eu sofro por isso. Mas é isso, eu tenho 34 anos, sou motoboy, bacharel em Direito recentemente, né? Vou pleitear também a minha carteira da ordem. E a política em si, ela sempre fez parte da minha vida. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma sede muito grande de justiça. Então, assim, no Sermão da Montanha eu me encaixo. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, pois serão saciados. Eu quero ser saciado. E por conta dessa sede de justiça, eu sempre fui tendencioso ao direito, sempre fui tendencioso à política, etc. e tal. Mas condição pobre, né? Família pobre, lar desestruturado, órfão cedo, né? Eu tinha 4 anos de idade, órfão de pai. Minha mãe arrumou uma outra pessoa e a gente tinha dificuldades dentro de casa em relação com essa outra pessoa, etc. e tal. E assim, né? Crescendo com essas dificuldades. Então, assim, eu cresci num lar desestruturado. Eu acabei pegando desvios, né, na vida, mas fui me encontrando, né? Adquirindo a maturidade, fui me encontrando, etc. e tal. E em 2016 eu conheci o Parlatório. Foi através, eu não me recordo bem, mas foi numa chamada de uma das mesas que em alguma das redes sociais eu encontrei, né, e me interessou muito o tema, as pessoas, os convidados. Eu já estava naquela ascensão das pessoas comuns se interessarem mais por política. Apesar de eu já ter esse interesse, mas estava mais ativo. E vendo aqueles movimentos, 2014, etc e tal, impeachment, enfim. Eu conheci o Parlatório Livre. Eu fui nessa mesa, muito bem recepcionado, leram uma pergunta minha, né? O convidado leu a pergunta, respondeu. Depois eu conheci o Alfredo, né? O Alfredo muito receptivo, cara 10. Né? E aí me convidou para estar participando ali e eu fui me inserindo aí. Entre nós, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, cara. Conhecer vocês foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Assim, quando a gente passou por esse período aí de breve ato de crise sanitária, né? Eu senti muita falta de vocês de estarem unidos, né? Fazer essas mesas, de trazer conhecimento, né? Expressar, né, as nossas opiniões, as nossas convicções políticas, ideológicas, as nossas crenças. E aqui ninguém julga ninguém, nada. Então, assim, foi uma trajetória, eu estou sendo bem, resumindo bem, né? Muita coisa para falar,
Mas foi uma trajetória que a vida não foi muito fácil. E hoje eu tenho compreensão de que a vida não é fácil. Mas antes eu não tinha. Era aquela certa revolta, muitas das vezes murmurava e até, né, cogitava uma blasfêmia. Hoje eu percebo que existem essas dificuldades na vida é o que nos dá crescimento. O crescimento é que nos torna forte. Quando a gente está nos momentos difíceis ali, é onde a gente costuma, né, buscar mais força. Da onde a gente imagina que não. Sou adepto da cultura cristã. Então, assim, só tenho que agradecer a Deus tudo que me aconteceu, né? Estar aqui com vocês. Percorrer esse caminho, né? Fiz amigos, continuo fazendo amigos, conheci pessoas e estou adquirindo conhecimento, isso é importante. O parlatório já começa a atingir o objetivo dele, falando propriamente, unicamente, exclusivamente de mim, cada um pode falar de si, mas quando está trazendo conhecimento para mim, quando conheço um cara aqui que nem o Wellington, dá essa aula aqui para nós. Então, assim, o parlatório já está atingindo o objetivo dele, começando por mim. E é legal estar aqui com vocês, né? É isso que eu tinha para falar e no decorrer, né, do mais podcast a gente vai falando mais um pouco mais, né? Agradecer vocês, agradecer o André, o Alfredo, o Wellington, né? O Moacir, que tá aí com nós aí, cara. E 10 aí. E tantos outros institutos, né, e movimentos que estão fazendo essa mudança no nosso país. Que estão trazendo essa mudança. E as pessoas não têm ideia que se a gente levantar da cadeira de casa, ao invés de ficar reclamando, e colocar a mão na massa, sabe? Eu ouvi de pessoas queridas, pô, esse cara tá sendo extremista, cara, porque eu me levantei revoltado com o que acontecia no meu país. E eu fui pras ruas. E nas ruas eu conheci muita gente. Conheci? Onde que eu te conheci? Na rua, Avenida Paulista. Né? E criamos movimentos para trabalhar a mudança no nosso país, porque nós queremos um país melhor. Não é para mim, não é para o Vinícius, não é para o Wellington, cara. André, é um país melhor para todos nós, para essa nação brasileira, né? Para que façamos daqui, aí eu vou falar por mim, né? O Brasil, o coração do mundo, a pátria do evangelho. A gente tem uma missão. Para mim, nós temos. Fica claro para mim que nós temos uma missão, tá? Então, nesse clima aí, já agradecendo a todos que nos acompanham em casa, a história do Wellington, para a gente poder fechar esse capítulo e que vocês entendam a importância do dia 30 e que, independente do resultado, nós não iremos desistir do nosso país. Obrigado. Quero que você traga a sua história, porque é exemplo. A história de todos aqui. Tá? Quero que você traga para a gente poder fechar esse podcast com uma mensagem de esperança para todos, independente do resultado. Eu posso dizer hoje que, até com um pouco mais de clareza, né, do ponto de vista espiritual, né, maturidade, colocou aqui, sobre amadurecimento, posso dizer hoje que em tudo eu consigo enxergar a providência divina na minha vida. Então, falando assim brevemente, até porque também não sou tão velho assim, né, ter 30 anos, mas dá para falar alguma coisa. Mas exemplo para essa juventude em que nós vemos quem são os ídolos hoje. Olha aqui, do seu lado em casa, tem uma pessoa para você ter como exemplo, não pessoas que estão aí na mídia falando um monte de bobagem. Desculpe. Não, tranquilo, eu sou um irmão do meio, né, 5 anos de diferença de uns irmãos para o outro, da minha irmã, que é mais velha, sou irmão do meio, tenho meu irmão que é mais novo, e o irmão do meio tem sempre alguma coisa, uma vez eu li sobre isso, que é o cara que ele fica um pouco mais jogado, porque você tem o primogênito, né, então você tem ali, que é o filho único até então, chega no meio e pouco tempo depois já tem o outro, então, enquanto um tá amadurecendo, ele já fica um pouco mais independente, eu tenho o outro que tá mais novinho, que eu tenho que cuidar com uma cuidado do meio, fica, opa, onde eu me encaixo aqui,
né? Desde de pequeno eu enxergava certas coisas, e aí, enfim, pessoas acreditam em vidas passadas. Uma amiga minha uma vez disse que minha alma era velha, mas desde criança eu tinha uma espécie de senso crítico um tanto absoluto quanto a tudo. Eu nunca aceitei as coisas porque elas foram simplesmente ditas, ou a autoridade simplesmente porque ela foi constituída daquela forma. Então, eu, mesmo criança, e eu paguei um certo preço por isso nos meus relacionamentos e com desenvolvimento também, eu tinha uma espécie de censura quando eu via algo errado, não importava quem era. Se era ou meu pai, ou se era minha mãe. Eu falava, mas isso aqui não tá errado, né? Sempre a gente fica adolescente, a gente perde um pouco o respeito, né, né, Vinícius? Mas sempre tive essa coisa comigo, com um sentimento de autoridade merecida. Então, desde criança eu tinha certas reservas dentro de mim, uma certa inquietação com algumas condutas que para mim não levavam a lugar algum. Então, somente para o jovem cristão que está dentro da igreja, que sofre muito isso, não dê ouvidos àqueles que dizem que a deterioração moral, deterioração do seu corpo, do seu pensamento, é o melhor caminho. Não se apegue a essa validação. Esse foi um dos pontos que eu sofri, porque eu dizia, tá, mas quem são vocês para dizer que eu não posso ouvir o que eu quero, que eu não posso me vestir da forma que eu quero, que eu tenho que ficar com essa menina agora? E eu tinha essa, né? Então, o coletivo nunca conseguiu me dobrar. Tinha esse ímpeto individual de querer buscar a razão e o fundamento das coisas. E essa inquietação própria, minha, posso dizer, me fez muito cedo ter esse diálogo. Meu pai era metalúrgico, minha mãe doméstica. E meu pai, como metalúrgico, era vinculado a um sindicato, evidentemente, porque você tinha aquela obrigatoriedade da coleta sindical. Meu pai trazia os jornais dos sindicatos metalúrgicos. Então, desde muito cedo, eu sempre tive essa curiosidade de ler quadrinhos e tal. Eu pegava o jornal dos sindicatos metalúrgicos e lia sobre classe trabalhadora, direitos dos trabalhadores, e aquele diálogo, aquela coisa. Então, eu sempre me interessava, mas eu ficava na minha, era pequeno, também fazia coisa de moleque, jogava videogame, etc. Mas eu gostava muito de ler. E aí, com o passar dos anos, tive uma criação, posso dizer que meus pais cumpriram bem os seus papéis, né? Minha mãe é religiosa, é evangélica, batizada, então me levou muito tempo para a igreja, onde eu frequentei. E meu pai, que não era batizado, não era evangélico, de certa forma, ele também me levava um pouco para esse mundo mais raiz, esse mundo de boteco. Então eu tinha essa convivência desses dois mundos, e dentro de mim, graças a Deus, eu conseguia assimilar, a Bíblia fala, né, retém o que é bom. Eu conseguia assimilar o lado bom com certas reservas quanto a alguns costumes que eu não concordava, achava que isso prejudicava até dentro de casa. E do outro lado também, essa coisa da convivência mais comunitária, né? O filho do palmeirense, essa coisa mais masculina, né, dos homens, aquela zoeira que você até quando criança pensa, nossa, mas eles estão brigando ou eles estão se divertindo, né? Aquela coisa do futebol. E por outro lado também tinha essa questão da mentalidade política dentro de casa, e aqui eu recomendo um livro que é O Pai Rico, Pai Pobre, que quando eu li eu me identifiquei muito com isso, porque nunca teve não era uma coisa muito elaborada, mas até por essa influência, a elite e etc., a gente fazia uma leitura interna de o sistema, e a burguesia, e etc., e os exploradores e tudo, e eu só ouvia esse lado. Mas, por uma providência divina, que me protegeu em todos esses ambientes, eu tinha um vizinho e ele vinha todo final de semana era a avó dele, que era minha vizinha, e ele tinha a mesma idade que eu. Ele nasceu 2 dias depois de mim, eu sou do dia 30 de dezembro, ele nasceu no dia 1. Então, quando ele vinha, ele vinha me chamar, eu ia para casa vizinha. E essa casa vizinha já era uma coisa mais, os filhos bem estudados, iam visitar a vovó, então era uma família mais, vamos dizer assim, ordenada, e eu tinha acesso a uma outra cultura. Eu tinha acesso à música clássica, o vizinho ele tinha uns CDs de música clássica, Debussy, Mozart. Eu tinha acesso a esses nomes e às vezes eu falava, coloca isso aqui pra ver. Porque em casa eu não tinha. Coloca isso aqui pra ouvir. Aliás, você gosta? Eu falei,
quero ver se pode colocar. Ele colocava e falava, cara, que negócio interessante, né? Mas com aquela inocência de criança, né? Pô, que negócio, pô, é só música, só não tem, ninguém canta, ninguém fala, cara, legal. Às vezes ele colocou uma ópera, eu falei, pô, agora estão cantando. Que negócio bonito, enfim. E os parentes que o visitavam eram pessoas, né? Um era gerente de um hotel e tal, o outro já era engenheiro, trabalhava na Mercedes, e eles viviam falando, meu apelido em casa, a família é Tato. E às vezes eles ouviam algumas discussões em casa e falavam, Tato, estuda, Tato, lê bastante, você gosta de ler, lê, continua isso aí. Existe um outro mundo, tá? Não é só essas coisas, sabe? A gente escuta, mas a gente não fala nada, né? São seus pais e tudo, mas existe um outro lado, né? E eu fui crescendo nesse ambiente onde eu conseguia assimilar várias coisas acontecendo do ponto de vista do relacionamento humano, né? Então tinha as irmãs da igreja, tinha os caras do boteco e tinha a família lá que era bem estruturada e que te mostrava um outro lado. E aí eu fui crescendo e aqui eu tenho um grande débito com a biblioteca municipal lá do Capoava, que ficava aberta. E eu falei, cara, eu gosto de ler, vou na biblioteca. Começou 12, 13, 14 anos na biblioteca. Chegou um tempo que minha mãe achava que eu tava doido, que menino é esse que tá com a cara nos livros. Que coisa estranha, né? Que coisa estranha. Que coisa estranha, ele tá nos livros. Tá nos livros, aí ouve um rock, lê uns livros que ninguém lê, que não é uma coisa... Né? E realmente, e aqui vai uma questão que é o seguinte, graças a Deus, Deus me blindou de não ficar perturbado com certas ideias, talvez não fosse o momento para eu acessar. Mas foi isso, de certo modo, que me condicionou para ter um fundamento maior na crítica e que me estimulou, aí sim, entrando já na parte da política. Porque na mesma rua, e essa mulher me pegou no colo, a Dona Teresa, era a Dona Teresa do seu vídeo, eles eram um casal e eles cumpriam uma função que hoje eu consigo identificar, que é uma função de intelectual orgânico. Então eles eram lideranças ali próximas de vereadores do Partido dos Trabalhadores. Olha aí. Pessoas boníssimas, pessoas da melhor qualidade. E eles faziam essas reuniões ali na rua, né? E eles sempre chamavam o povo, olha, vem cá, vai ter um comes e bebes, o vereador vai vir aqui conversar com vocês e tudo. E meus pais, como eram amigos, eles iam, né? Mas o meu pai e minha mãe não chegou aí muito, acho que foi 1 ou 2 vezes. E aí eu ficava, caramba, então... Eu sabia que era um partido, né? Engraçado, minha mãe tem foto com o Vanderlei Sirac, né? Vereador de Santo André. Minha mãe tem uma foto com ele, foi lá em casa, tirou uma foto com ela e tudo. Então, e eu fui crescendo nesse ambiente. Um dia eu fui comer um churrasco na sede do Partido dos Trabalhadores de Santo André, ficava ali perto da rua onde tem uns carros ali, umas lojas de carros. E um dia eu fui lá e fiquei ouvindo aqueles caras conversar, e eu já estava um pouco mais, em torno de uns 13, 14 anos, estava um pouco mais versado nisso. Já sabia o que era socialismo, até pela leitura e tal. Não com tanta profundidade, mas eu sabia o que era. Sabia já que era o que era esquerda e sabia que a direita era do mal. Ou seja, essa é a visão, né, que é passada. Que é passada. Hoje que é passada. Infelizmente no Brasil, essa é a visão que é passada. Exatamente. Que hoje quebramos barreiras. Nós quebramos barreiras, mas tivemos ainda existe. Uma abertura editorial, né, no mercado editorial, tivemos uma abertura de mídia para isso, né, mas na época era essa a minha referência. Mas eu comecei a ouvir certas coisas de certos comportamentos que eu falava, tá, mas se esses caras são do bem, por que eles estão falando sobre isso? É um discurso um tanto... meio dominante demais, é uma postura meio altiva demais, que não coadunava com a ideia de humildade, de trabalhadores, etc. E dentro do meu senso crítico natural, ficava... Isso aqui não tá me parecendo legal. Esses caras não me parecem do bem. Né? Mas fiquei nisso daí. Até que veio... comecei a acessar outros livros da biblioteca, principalmente mais da parte espiritual. Eu acho que essa parte espiritual, acho que por isso que eles têm tanto ranço dos evangélicos, dos cristãos, do cristianismo, da questão do fundamento, da questão da teologia, da defesa da fé. Eu comecei a acessar essa literatura que começou a dizer, olha, porque o materialismo... Cara, mas materialismo, eu lembro do materialismo... Exatamente, eu lembro desse outro material. Cara, isso aqui então tá errado? Caramba! E já começou, né, a influenciar o interesse por esse outro lado, né? E fiz na escola essa pressão
do coletivo. Pô, mas você lê, mas... né, pô, sai com a gente, eu nunca gostei de balada, eu nunca gostei dessas paradas, né? E eu ficava, cara, não. E já tinha muito claro pra mim que se você tem uma massa que está condicionada e eles não estão indo pra lugar algum, eu não podia seguir aquele caminho. Eu pensava, tá, mas qual vai ser o futuro dessa gente? Aqueles que seguiram esse caminho estão aonde? E eu olhava ao meu entorno, não era um bairro de classe média alta, enfim, tinha um outro ali que destoava. Eu pensava, mas todo mundo fez igual e foi parar aí, mas eu não quero ir aí. O que eu tenho que fazer de diferente disso aqui? Pra pelo menos ter a chance maior de não chegar, né? Não ter um futuro desses, né? Então o que eles odeiam? Eles adoram música pop. Então eu não vou gostar de música pop. Eu vou ouvir o meu rock aqui, vou ouvir um negócio clássico, vou procurar outras coisas, vou procurar acessar uma outra literatura, né? E tudo foi caminhando, veio a conversão, veio o afastamento, mas veio a conversão. E na conversão foi onde eu tive mais contato para afirmar, e aí que eu digo providência divina. Porque apesar de ter um conhecimento razoável sobre questões ideológicas, eu não tinha um fundamento da fé. Eu não tinha um fundamento cristão. E quando eu me converti, me batizei, foi quando eu acessei a parte de fundamento da fé e que, graças a Deus, faz com que a gente tenha forças para resistir. E eu acessei parte de debates. Li Deus é um Delírio, do Richard Dawkins. Quando eu li Deus é um Delírio, do Richard Dawkins, foi aquela coisa, né? Deus é um Delírio, do Richard Dawkins. Depois fui ver os debates do William Lane Craig. Do John Lennox, Peter Kraft. E aí formou o fundamento, e aí é que eu digo, a partir disso, Deus permitiu que eu dissesse, olha, filho, tá bom, aqui você já tá vacinado, né? Com uma vacina que funciona, né? Então agora eu vou permitir que você acesse a política, acesse essas outras coisas. E foi muito engraçado porque tava num culto e um varão falou, e olha, vejam, eu não tinha pretensão nenhuma de ser advogado, nem imaginava. Tenho uma tia que estudou direito, mas nem imaginava como era a profissão e etc. E um varão falou, eu te vejo na política entre os homens de poder. E eu, amém, né? Recebo, né? Beleza. Tá dizendo? Quem sou eu para, né? Mas beleza. E, cara, isso tinha o quê? 17 para 18 anos, né? Isso foi passando até que veio essa abertura editorial, aí você começa a acessar Roger Scruton, Dalrymple que eu tive o prazer de conhecer ele quando ele veio aqui em São Paulo, no Mackenzie. Você foi lá? Pô... Vou te mostrar a foto depois. Tem uma foto com o Dalrymple. Comecei a acessar esse mercado literário, comecei a reforçar esses fundamentos, buscar coisas externas, e aí vem o Direito de São Paulo. Nasce o Direito de São Paulo, e eu tô lá como estagiário no escritório lá, 2015, tudo, tô vendo esse movimento, falo, eu vou lá prestigiar os caras. Rola esse contato. Um abraço pro Edson. Pro Douglas Garcia, pra toda a equipe. Jorge, André, Direito de São Paulo. Que virou o movimento conservador. Sim. E quando eu conheço o Direito de São Paulo, a gente começa a acompanhar os trabalhos dentro do possível. Acompanho os trabalhos, Douglas eleito deputado. Concomitantemente, eu consigo não permitir que a faculdade atrapalhasse os meus estudos, não ser doutrinado e conseguir encerrar a faculdade, apresentar o TCC, graças a Deus. Passei na OAB de primeira, e aqui eu digo mais uma vez a providência divina. E aqui, enfim, tem que dar uma volta, porque eu estava na manifestação de 2013, não tinha muita ideia do que era aquilo. De repente, a polícia militar aborda a gente, esteja detido. Eu e mais 5. E o policial militar, senhor Arnaldo, Sargento Arnaldo, um abraço se o senhor tiver. Lembra o nome do Sargento Arnaldo. Era o Cabo Claro e Sargento Arnaldo, né? Um dos policiais estava fazendo aquele apavoro na molecada, e eu lá junto, né? Vocês vão ser tudo preso, não sei o quê, a gente vai acabar com vocês, seus baderneiros, tá aí fazendo arruaça, tal, manifestações de 2013, aqui em Santo André. E de repente ele fala, vou algemar todo mundo. Aí eu levanto a mão e falo, olha, não pode algemar, a gente não tá resistindo, né? Tinha um mendigo com a gente, tem um mendigo aqui, tá doido de bêbado, não tem nada a ver, libera o cara. Sou advogado? Falei, não. Aí falou, mas tá muito saidinho, hein? Aí eu peguei e falei, mas tem a súmula 11 do STF, você não pode algemar. Aí o Arnaldo olha lá de longe, né?
vem mais mala, mais velho, né? Aí ele chegou, o que tá acontecendo aí? Ah, esse aí, ó, metida doutorzinho aí, ó. Falando aí que não pode algemar, porque tem negócio aí de STF. Aí ele, você é advogado? Falei, não sou. Aí ele virou e falou assim, pois então, faça o seguinte, estude pra defender o direito das pessoas de maneira correta e não aí fazendo baderna na rua. Aí eu... Mas eles não podem algemar. Falei, não vai algemar ninguém, não. Vamos levar, põe tudo aí, libera o bêbado aí, o defunto aí e tal. Tinha um menino que chorava copiosamente, achando que ele ia ser preso, coitado. E nessa, eu já tinha prestado um Enem, né, e tal. Mas fica essa coisa, ser advogado. Fomos detidos, fomos parar no DP lá de Utinga, lá de Santo André. Dr. Sérgio von Raidin atendeu a gente, delegado. Falou, vocês estão acusaram a gente de ter depredado uma viatura. Que loucura, não tinha depredado viatura alguma. E aí, tô lá, eu falei, cara, o que eu faço agora, né? Não conheço o advogado, não tenho um advogado aqui, enfim. E aí chegam 2 advogados lá, desse pessoal mais à esquerda, né? Que fica, né, faz esse plantão junto com os manifestantes. E aí eu tô lá e tudo, aí chegam 2 advogados, liberam a gente, e aí os advogados falam, 2 advogados, vocês têm transporte, tudo? Não, deixa a gente no centro. Aí cada um tava com um carro, eu fui o carro de um deles, me deixou no centro e fui embora. E peguei o contato e falou, mete só no Facebook, a gente se segue e tal. Entrei na faculdade de Direito, e assim que eu entrei na faculdade de Direito, esse advogado me chamou para estagiar no escritório a partir do 1º ano. Pois é. E eu estagiando a partir do 1º ano, um escritório skin the game total, um escritório pequeno. Tive contato com coisas ali que vão me servir para a vida inteira. E aí o escritório com problemas, falou, ó, garotão, tem que te dispensar e tal. Eu falei, não, tranquilo, eu me viro. E aí prestei para uma vaga de estágio no Infojobs, a empresa fica ocultada lá. Eu falei, não, vou entrar no estágio aqui, falta 2 aninhos aqui para terminar a faculdade. E aí, de repente, quando falam, não, vai lá na Rua da Glória lá e tal. Rua da Glória, vamos lá, né? Fui lá bonitinho, né, de back e tal. Eu chego na Rua da Glória, é o Damásio. Que é, né, uma das maiores escolas, né, de cursinhos, preparatórios para OAB, magistratura, Ministério Público, delegado, enfim. Tô lá, aquela coisa bonita, aquele prédio tombado, histórico. Eu entro, de cara tem uma capela quando você entra no Damásio, né? A capela interna lá. Eu olho para aquela capela e eu falo, Senhor, eu quero, pai. Nem tinha entrado ainda. Vem a moça, me recebe, a Luciana, que inclusive, né, fez a entrevista comigo, ela e mais 2 pessoas, né, uma gestora, outra gerente. E aí eu tava tão convicto na fé e aí, no final da entrevista, a gerente falou, você tem uma pergunta? Ficou com uma dúvida? Eu olhei pra cara das 3, quando eu começo? Cheguei em casa, meia hora depois, toco o telefone, eu entrei no Damásio, porque quando você entra como estagiário no Damásio, você tem acesso a todo o material de magistratura, material de Ministério Público. Falaram, olha, faz o cursinho aí pra OAB. Eu falei, cara, mas eu não tenho dinheiro. Não, pra quem tá no Damásio é de graça. Fiz o curso da preparatório para a OAB, passei antes de terminar a faculdade, passei no 9º semestre. Então, é ou não é providência divina? É providência divina. E acho que fica um recado aqui para todos os jovens no nosso Brasil, né? Aproveitar as oportunidades, entender o que a vida mostra pra gente, né? Interpretar, falar, olha aqui, onde as pessoas veem dificuldade, você viu oportunidade. Então, com essas histórias maravilhosas, Vinícius, Wellington, André, acho que a gente encerra hoje o nosso dia, o nosso podcast de uma maneira incrível. Absolutamente incrível. E respondendo não, acrescentando ao que o Vinícius Porfírio falou do parlatório, a gente está só começando. E que não Tá seja, só começando. e que o parlatório e todos os outros movimentos não sejam pra gente. É para levar esse conhecimento, para levar prosperidade para o nosso país. Bom, mais uma vez, gratidão. Isso, tamo aí. Obrigado. Tamo aí. O quanto eu o admiro
né? Admiro o Vinícius, admiro o André e toda a equipe do Parlatório Livre também, né? Todos os nossos amigos e colegas que É recíproco. não puderam estar aqui conosco hoje. E fica o recado aí para você de casa, dentro de uma frase que o nosso convidado disse. Qual vai ser o futuro dessa gente? Pessoal, dia 30 tá aí. Mas não para por aí. Continuemos com a nossa luta pelo nosso país. Muito obrigado. Obrigado. Gratidão. Obrigado, eu que agradeço.